Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Começo sempre agradecendo o carinho da sua audiência nesse encontro marcado que a gente tem todo sábado a partir das 9 horas da manhã. Lembro também para você acompanhar através das nossas redes sociais, acessando o Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Também pelo nosso site www.tvlw.tv.br. E tem a reprise toda quinta a partir das 8 da noite no canal N2 Educação. Conosco, Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Juntos, fazendo saúde em evidência para você. Recebendo hoje a doutora Keila Querino, ela é cirurgiã dentista e também é coordenadora de saúde bucal aqui no município de Arco Verde, é nossa convidada. Keila, seja muito bem-vinda ao Saúde em Evidência. Obrigada, Tiago, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre saúde bucal, né, o nosso dia a dia. Agradeço à TV LW, agradeço a você o convite por estar aqui. Obrigada. Obrigado a você. Vamos acompanhar então o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. Cuidar da saúde da boca é fundamental para evitar problemas no futuro. Ela desempenha importantes funções que repercutem na saúde de todo o organismo. Além de exercer papel fundamental na fala, mastigação e respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Doenças da boca têm relação direta com o fumo, consumo de álcool e má alimentação. Estudos científicos também comprovam que a saúde bucal tem íntima relação com a saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas do corpo. As más condições de higiene bucal podem causar doenças bucais, que por sua vez podem levar a outras enfermidades, principalmente doenças cardiovasculares e diabetes. Mas outras preocupações, como um sorriso bonito e saudável e um rosto esteticamente perfeito com harmonização facial, por exemplo, também estão diretamente ligados à boca. Esses e outros assuntos no tema Problemas relacionados à boca no Saúde em Evidência de hoje. Keila, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença nesse VT que a gente viu apresentando o tema de hoje, problemas relacionados à saúde bucal. Nada melhor que trazer você aqui, cirurgiã dentista, especialista na área, para falar sobre isso. Primeiro, eu queria que você falasse a respeito do que a gente viu e ouviu nesse tema, nesse VT que apresentou o tema do nosso programa. De fato, é muito importante a saúde bucal, né? Isso, a saúde começa pela boca. Então, os cuidados, a prevenção com a saúde bucal é muito importante. O indivíduo precisa se conscientizar de que a saúde dele começa a partir do momento que ele nasce. Então, a cavidade bucal, a cavidade oral é bem importante para o bebê que acabou de nascer, que vai mamar, a sucção do bebê, o desenvolvimento das estruturas ósseas, musculares da face do bebê. Ali começa a importância da boca, né? Então, a gente precisa aprender que, para se cuidar, a gente precisa começar a olhar um pouquinho para o que a gente está ingerindo, para o que a gente está comendo. A forma de mastigação é muito importante. E a higienização, né? A gente sabe que hoje em dia a gente sempre precisou ter um cuidado muito específico em relação aos cuidados com escovação, o uso do fio dental, não negligenciar essas etapas, porque várias das doenças da boca são causadas pela má higienização. Então, é bem importante assim, que o indivíduo se conscientize que uma alimentação saudável, a higienização e também as visitas ao dentista anualmente ou a cada 6 meses, isso é bem importante para evitar grandes problemas de saúde bucal. E vai muito além da questão estética, né, Keila? Sim, porque vai. Tem gente que prioriza mais a questão do sorriso, essa porta de entrada para muita coisa, mas também esquece que, além de cáries e outros problemas, a boca é porta de entrada para outras enfermidades, né? Pois é, hoje em dia, pela busca incessante, né, pela estética, as redes sociais aí influenciando muito as pessoas esquecem que precisa cuidar da saúde, né? Que o sorriso não é só aquela bateria anterior perfeita, dentes brancos, bonitos, saudáveis, mas existem outras coisas por trás, né? Existem os dentes posteriores, língua, higienização, gengivos, tecidos todos da cavidade oral. Então precisa se cuidar do sorriso como um todo, e não só aquela parte estética. Pois é, Keila. O tema é muito amplo, tem muitas coisas para a gente abordar e para a gente conversar sobre isso. Eu já queria que você começasse falando a respeito de cárie, que é a que mais o povo conhece, que mais a população tem conhecimento. As cáries, o que são, como se formam, como se iniciam. Tiago, a cárie é uma doença infecto-contagiosa, né, causada por uma bactéria, o Streptococcus mutans, e como eu falei, ela é transmissível.
A cárie nem sempre já começa com dor, a cárie nem sempre já começa com aquela cavidade. Existe sim, a cárie é uma perda de estrutura, mas a cárie se inicia com pequenas manchas na face dos dentes, que passa muitas vezes despercebido. E o paciente que não vai ao dentista, que não se cuida, que tem uma alimentação desequilibrada, que não escova bem, não faz a higienização, ele realmente só vai sentir que está com cárie quando começa a sentir dor. Por isso a importância das visitas anuais ao dentista, pelo menos uma vez por ano ou a cada 6 meses. Mas é bem importante assim, que se foque na prevenção. A cárie também é uma doença de saúde pública, atinge 2 a cada 3 indivíduos no mundo. Então, hoje em dia, principalmente nas classes menos favorecidas, crianças principalmente, onde é mais difícil controlar a ingestão de açúcar, de doce, é bem prevalente. Então, a cárie é um problema sério, e que levam também a outras enfermidades. A cárie, você estando com cárie, você tem bactérias na sua boca. Então, essas bactérias podem atingir os tecidos mais internos dos dentes, as camadas mais internas dos dentes, e levar a um tratamento de canal, e levar também a uma bacteremia, que é uma infecção mais profunda, mais generalizada, e pode ir para a corrente sanguínea e causar N outros problemas. Então, é um problema bem sério. Você falou de transmissão, como é que se transmite, então, a cárie? A cárie se transmite através do beijo, a mãe que beija, que sopra a comidinha do bebê. Se a mãe tiver com cárie ativa, o bebê provavelmente, se já tiver dentinhos, ele vai desenvolver cárie. Através do beijo, compartilhamento de talheres, de copos, até batom, muitas vezes, as mulheres que compartilham os batons também. É uma doença infecto-contagiosa, então é bem transmissível. Bem mais amplo e bem mais perigoso do que muita gente imagina. Pois é. As pessoas muitas vezes acham que a cárie é uma besteirinha, é aquela dorzinha ali que resolve, mas é bem sério. Você falou de crianças, de bebês, como seria isso? Até porque, como é que funciona a cárie nessa questão da criança? Porque tem a dentição de leite, Isso, a princípio, isso. Como é que se desenvolve nas crianças? Veja, a criança, a partir do momento que ela nasce o primeiro dentinho, já deve se visitar o dentista para ter orientação. Na verdade, a mãe deve passar na gravidez pelo pré-natal odontológico. É bem importante que as gestantes visitem o dentista na época que está fazendo o pré-natal, com o médico, com o enfermeiro, mas também passar pela consulta odontológica para ter orientação para quando o bebê nascer, a forma da mamada, de pegar a sucção do bebê, a higienização da boquinha do bebê, porque o bebê, mesmo ele não tendo dente, quando ele está mamando, fica o resto de alimento, de leite ali na boca. Então, isso é prejudicial ao bebê. Então, e a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, já deve ser feita uma visita ao dentista para orientação sobre higienização. Bebês também devem escovar os dentes, devem usar creme dental com flúor. Hoje em dia não tem mais essa orientação de que bebê não deve usar flúor. Deve sim ser usado a partir do primeiro dentinho. É bem importante a presença do flúor na cavidade bucal como prevenção da doença cárie. Era justamente o que eu ia te perguntar aqui a respeito disso. Aproveitando esse gancho que você trouxe para a gente a respeito dos cuidados com as crianças e os bebês, de como fazer essa higienização e também os produtos adequados. De fato, creme dental com flúor, escova, qualquer escova ou escova especial? Não, para a criança tem que ser escova especial. De início, a gente orienta que a mãe use uma dedeira plástica para fazer aquela primeira higienização no bebê, até para o bebê acostumar com o movimento de um objeto na cavidade oral. E tem assim, as marcas de escovas, elas têm uma faixa etária, vendem as escovas por faixa etária. Então são características bem específicas para cada idade. Tá? Deixa eu aproveitar o tema bebê, então, que a gente já está entrando aí, se aprofundando. Vou perguntar a você, chupeta e bico de mamadeira, isso aí prejudica de alguma forma também a dentição, a formação da dentição das crianças? Prejudica. Tanto a chupeta como o dedo. O dedo, a sucção do dedo é bem mais prejudicial do que a chupeta. Porque o bebê, quando está chupando o dedo, ele está em fase também de desenvolvimento ósseo. O bebê em crescimento, ele está desenvolvendo tanto as estruturas ósseas como musculares da face e da boca também. Então, aquele movimento de sucção do dedo pode causar uma malformação, uma anomalia. Nós chamamos de maloclusão. É quando o bebê começa a ter uma malformação mesmo da estrutura do dente, da cavidade oral. Então, é bem prejudicial. E a chupeta também. Existem muitas marcas que vendem chupetas ortodônticas, chupetas que são liberadas pelos dentistas, mas não, todas as marcas de chupetas são providenciais. É um hábito realmente nocivo para a criança. A gente não recomenda nem o uso a sucção do dedo, nem o uso de chupetas.
E ainda é bem cultural, principalmente na nossa região, né, Keila? Pois é, mas é o consolo, né? As mães, as mulheres que são mães sabem que quando o bebê está chorando, então só consola com chupeta. E muitas vezes dão a chupeta. A gente até entende, não pode muito julgar, nem condenar as mães, porque realmente é bem cultural. Aproveitando ainda o tema, e mamadeira, bico de mamadeira, qualquer um ou também tem os específicos? Também assim, o ideal é que a criança mame, né? Mame, faça a amamentação, o aleitamento materno, pelo menos até 2 anos, né? Entre 6 meses e 2 anos. E aí vai de cada caso, de cada bebê, de cada mãe. Mas o bico de mamadeira também. É menos prejudicial, mas a criança também, se possível, a mãe, se possível, evitar. Tá? Já começar a partir dos 2 anos a oferecer o alimento no copinho, na colher, para já ir desacostumando a criança. Para você ver como é amplo, né? Que a gente começou falando sobre cárie, já entrou para falar sobre crianças, bebês. Deixa eu voltar um pouquinho para o tema cárie e falar a respeito de tratamento. Como é que é tratamento? E eu queria que você especifique, fazer essa diferença, porque o tratamento para criança, o tratamento para adulto tem diferenças, né? Não é a mesma coisa. Tem diferença no condicionamento, né? Se uma criança ela começa a visitar o dentista desde o primeiro aninho, então desde o primeiro dentinho, ela já vai tendo condicionamento nas visitas ao dentista, então é menos traumático, tá? Existem os odontopediatras, que são os dentistas que são especialistas em atendimento odontológico de crianças, que aqui na nossa cidade nós temos vários profissionais bem capacitados para isso, que eles têm toda a técnica, todo um manejo para tratar das crianças, tá? O principal tratamento da cárie é a prevenção, Tiago. É focar na boa higienização, escovar, usar o fio dental, não negligenciar essas etapas. E também a parte da dieta, né? Alimentos açucarados, refrigerantes, doces, tudo evitar. Se possível, evitar, principalmente nas crianças. Desenvolver esse paladar para o doce, para o açúcar, porque aí é uma porta de entrada, se não houver a higienização, é uma porta de entrada para a cárie. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Marque o encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre a cada volta o carinho da sua audiência e lembro que é todo sábado a partir das 9 da manhã aqui no canal 22.1. Você pode acompanhar também através das nossas redes sociais, acessando o Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Tem também o nosso site, tem vários Saúde em Evidência disponíveis para você, www.tvlw.tv.br. E tem a reprise do programa toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Várias opções para você acompanhar o Saúde e Evidência, que traz sempre dicas importantíssimas na área da saúde para você. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo o Saúde em Evidência para você. Nós temos a primeira participação no programa de hoje, é da doutora Camille Reale, ela é odontopediatra, vai, claro, trazer a sua contribuição e falar um pouco a respeito desse universo do tratamento com as crianças e falar também sobre traumas. Doutora Camille, seja bem-vinda ao Saúde em Evidência. Olá, Tiago, todos que acompanham o Saúde em Evidência.
eu sou a doutora Camille Reale, sou odontopediatra e vim falar um pouquinho sobre o atendimento em traumas dentários, né, a parte odontológica em si, em crianças. E assim, a gente tem visto muito as quedas das crianças, e principalmente agora na pandemia em si, as crianças estão muito dentro de casa, né? Então eu tenho tido muitos casos de criança que cai dentro de casa, principalmente os menorzinhos ainda bebês, que às vezes perdem o dentinho desde cedo, muitos. Então, assim, tem uma variedade de casos que acontecem com essas quedas, né, batendo a boquinha, e alguns perdem o dente por inteiro, e vai levar muito tempo para esse dente vir um novo dente na boquinha, ficar a criança com muito tempo sem o dente. Tem casos, às vezes, o dente, só a fratura do dente, que a gente reconstrói esse dentinho. E é assim, principalmente, vamos abordar um pouquinho um assunto da criança que, nessa queda, nesse trauma, ela perde completamente o dentinho. E aí, ou ele quebra numa situação que a gente precisa remover ele todo, e ela vai passar um bom período do tempo sem esse dentinho na boca, e praticamente o dente só vai vir na boca na idade certa que viria. Então, ele vai vir lá com 6 anos de idade, às vezes 7. E aí a gente vê essa criança que vai para a escola, essa criança que vai conviver toda a sociedade sem esse dentinho, esse tempo longo. Hoje a gente vê a importância de reabilitar essa criança que está ali sem o dentinho por muito tempo. Então hoje a gente tem várias formas que a gente reabilita, a gente coloca dentinhos por prótese, uns aparelhinhos, e aí a gente consegue que a gente recupere tanto a estética da criança como a função. Porque quando a gente deixa a criança muito tempo sem esse dentinho, os dentinhos anteriores, né, a gente vai ter a fala dela modificada, a gente vai ter a deglutição, quer dizer, ela vai engolir errado, jogando essa linguinha, uma linguinha para frente. Ela vai também se sentir inferiorizada sem esses dentinhos. Então, a gente trabalha tudo isso, a gente consegue recuperar estética, função, mesmo desses dentinhos, e, inclusive, também a parte emotiva da criança, né? Que a gente consegue recuperar toda essa perda que ela teve do dentinho. Bem, doutora Keila, eu queria que a senhora comentasse a respeito dessa fala da doutora Camille. Ela ressaltou bastante esse cuidado com as crianças. De fato, é um atendimento diferenciado que tem que ser, né? Assim, a doutora Camille é uma profissional muito competente aqui do nosso município, é odontopediatra, e também ela atende pacientes portadores de necessidades especiais. E ela sabe como ninguém, como tratar da saúde bucal dos pequenos, né? Ela tem um manejo, uma técnica bem adequada para isso. E é como ela falou, a importância dos cuidados com a criança, dos traumas que as crianças podem sofrer, e aí podem levar a infinitos problemas, né? Perda dentária é um deles, perda de autoestima também, quando a criança perde um dentinho antes da época, antes da idade cronológica de erupção, é bem traumático para a criança. Então, a doutora Camille, ela abordou bem os temas, foi bem pertinente a fala dela. Mais um tema, vamos aqui abordar outro assunto. São tantos assuntos que a gente passaria aqui vários dias, mas vamos falar sobre doença periodontal, doutora Keila. Queria que a senhora falasse a respeito disso, que são doenças que atingem mais a gengiva, não é isso? Sim, a doença periodontal são doenças que atingem os tecidos de sustentação do dente, e a gengiva é um deles, né? A gengivite, como é mais conhecida, é diferente da periodontite. A gengivite é a inflamação da gengiva, causada também pela má higienização, pela deficiência da higienização, da escovação, do uso do fio dental, por causas sistêmicas também, pacientes diabéticos, pacientes que fumam, têm mais propensão, se não houver uma higienização adequada, a ter inflamação gengival, a ter a gengivite. E a gengivite, quando evolui, a inflamação, quando evolui do tecido gengival para o tecido ósseo, que é o tecido de sustentação, o osso que sustenta o dente,
é chamado de periodontite, a inflamação dos tecidos ósseos que sustentam os dentes. E aí podem levar até a perda dentária, se não tratada, se não intervir no momento certo para poder sanar essa gengivite e não evoluir para uma periodontite. Essa também é transmissível, doutor? Não, não é transmissível. A periodontite ela é causada basicamente pela deficiência de higienização. O paciente que não escova, que não usa o fio dental, que não faz a higienização adequada, ela desenvolve gengivite e, consequentemente, periodontite. A senhora tem frisado muito essa questão da higienização. A gente, quando é criança, quando era pequeno, principalmente há uns anos atrás, tinha todo esse método nas escolas de ensino. Ainda hoje existe também, mas muita gente que não entende bem como é que deve ser feita essa higienização. Eu queria que a senhora passasse para o nosso telespectador a respeito disso. A questão de movimento, de quantas vezes, do uso do fio dental e também do uso do enxaguante bucal, né, que é fundamental também nesse processo. Né? Na verdade é o trio, né? O trio que precisa funcionar junto, escova, fio dental e enxaguante, né? Para as crianças a gente ainda não indica o enxaguante bucal, tá? Na verdade, o que é mais importante, além do uso da escova adequada, do creme dental adequado, é a técnica de escovação, certo? A gente precisa orientar a criança desde pequena a melhor forma de escovar os dentes. A escovação precisa atingir todas as faces dos dentes e não precisa ser uma escovação vigorosa, com muita força. Né? E para isso a gente indica também as escovas com cerdas macias ou extras macias. As cerdas duras não são indicadas. Né? Tem a indicação para a cerda dura, mas a cerda macia e extra macia para a escovação dos dentes, tanto de criança como de adultos, são mais indicados para não promover o desgaste do dente, do esmalte do dente e também para não machucar a gengiva. Né? Se o paciente escova com uma escova mais dura, com uma técnica mais vigorosa, com mais força, ele vai riscar o esmalte do dente, ele vai, com esse movimento contínuo, repetitivo, ele vai terminar desgastando um pouco o esmalte do dente e também causando alguns problemas de gengiva, ele machuca a gengiva. Né? Então, esse trio precisa andar junto aí, a escova adequada, o creme dental adequado, não é qualquer creme dental que deve ser usado. Né? Tem creme dentais, é como um remédio, tem uma indicação para cada caso. Né? Existem creme dentais específicos para quem tem alto índice de cárie, que são geralmente pessoas que não fazem essa higienização, com uma quantidade maior de flúor. Pessoas que têm problemas de gengiva, mais propensão a ter gengivite, periodontite, eles precisam usar um creme dental adequado para isso. Pessoas que sentem hipersensibilidade dentinária, que sentem aquela dorzinha quando tomam sorvete, quando tomam alguma coisa doce, então ali precisa usar um creme dental específico para hipersensibilidade. Existe uma gama no mercado, uma gama de cremes dentais de várias marcas e com várias indicações. Pois é, doutora, eu ia perguntar justamente isso à senhora. São várias opções, mas para cada tipo de problema existe um produto específico e essas informações, claro, têm que ser passadas pelo odontologista, não é isso? Tem que ser passado pelo dentista. Né? O dentista, mais do que ninguém, ele sabe indicar para cada caso o tipo de creme dental específico. Então, por isso é importante, eu friso mais uma vez, a visita periódica ao dentista, né? A cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano, para que o dentista possa orientar que tipo de creme dental, que tipo de escova é adequado para cada caso. Com relação ainda à doença periodontal e tratamento, como é que é feito o tratamento? O tratamento é feito, primeiro, controle de higienização, né? Um controle realmente de como o paciente escova em casa, de quantas vezes ele escova, o número de escovações, o uso do fio dental é bem importante nesses casos, porque muitas vezes as pessoas escovam e acham que ali está resolvido o problema. Mas as escovas não conseguem penetrar e limpar as outras faces dos dentes. Né? As faces entre os dentes, nós chamamos as faces interdentais. A escova não consegue penetrar ali para fazer a higienização. Então, a placa bacteriana fica ali, o resto de alimento, com as bactérias que existem na boca, na cavidade bucal, cria uma massinha chamada placa bacteriana. Então, essa placa precisa ser removida, inicialmente pela escovação, pelo uso do fio dental, né? Assim, 3 vezes ao dia no mínimo, principalmente após as principais refeições, e também quando a placa bacteriana já se torna tártaro, né, aquelas placas mais endurecidas no colo do dente. Alguns pacientes têm, é bem frequente, pacientes que não fazem higienização ter o tártaro, e aí só com uma limpeza profissional, né, uma raspagem de tártaro, e aí só o dentista vai poder realmente tratar. Mas como a cárie, a doença periodontal se trata com higienização e com prevenção.
É nesse tipo de doença, nesse tipo de problema que também ocorre aquele sangramento na gengiva, doutora? Sim, a gengiva só sangra se ela estiver inflamada. Não é normal a gengiva sangrar. Uma gengiva é demasiada, mais inchadinha, mais avermelhada, que toca, sangra, que escova, sangra. Essa gengiva está doente. Ela precisa ser tratada. E o tratamento é higienização, né? O paciente precisa se conscientizar de que sangrou, não é parar de escovar porque sangrou. Precisa realmente manter a escovação, fazer a higienização, e o uso do fio dental também é bem importante. Mas gengiva que sangra é gengiva doente. Esse tipo de problema na gengiva, ele tem relação também com idade ou qualquer faixa etária acontece? Qualquer faixa etária acontece, né? Tem muita ligação com algumas doenças sistêmicas, e a diabetes é uma delas, né? Pela própria atividade metabólica da doença, o paciente diabético ele tem mais propensão a ter gengivite, a ter periodontite, né? A perda da estrutura de suporte, que é o osso do dente. Então, a diabetes é uma das doenças. O fumante também é a pessoa que fuma, geralmente negligencia muito a higienização. E a própria nicotina, o calor da combustão do cigarro na cavidade oral também é bem danoso para os tecidos dentários, bucais. Com toda a experiência que a senhora tem e toda a capacidade profissional, o que a senhora pode relatar para a gente do que a senhora tem visto com relação a cuidados que as pessoas tomam por conta própria? Que a gente vê muito isso também, né? A pessoa toma atitudes no desespero por conta da dor de dente, que é uma das piores dores possíveis, e acaba fazendo coisas que não são recomendadas, né? É meio que cultural, né, Tiago? A gente escuta de tudo, assim, desses anos todos de profissão. Eu já vi colar dente com super bonder, eu já vi colocar acetona, perfume no dente quando está com dor. Na verdade, não resolve, né? Termina piorando. Realmente, quem pode intervir nos problemas, nas doenças bucais, é o cirurgião dentista. Por isso, a gente enfatiza a visita ao dentista, porque o paciente, às vezes, termina tendo um problema, tomando uma atitude dessa que não é recomendada e ou piorando o problema ou causando outro tipo de problema. A questão da medicação também é fundamental, né, doutora? Tem gente que se medica com doses e medicamentos errados, né? A automedicação é um problema sério, não só em odontologia, né? O paciente que se medica por conta própria, porque está com uma dorzinha de dente, vai aliviar, mas não vai resolver, né? A intervenção do dentista ali realmente tem que ser efetiva, tem que ocorrer, porque uma dor de dente não vai resolver com dipirona, não vai resolver com nimesulida, que são as medicações mais comuns que os pacientes tomam. Realmente o dentista precisa intervir. A senhora falou sobre os tipos de cremes dentais e também ressaltou as escovas. E sobre os enxaguantes bucais? Recomendação para cada tipo também e cada produto aí no mercado? Tem vários tipos também. É como os cremes dentais. Existem específicos para cada caso. Hoje em dia, os enxaguantes bucais específicos, a venda nas farmácias, nos supermercados, hoje em dia eles não têm mais álcool. Antigamente as pessoas não gostavam de fazer o bochecho porque queimava na boca, mas hoje em dia eles são zero álcool. Na composição deles não tem mais o álcool. E aí tem para todos os tipos de casos, para paciente com alto índice de doença periodontal, de gengivite, para paciente com hipersensibilidade. Tem os cremes dentais que auxiliam, são coadjuvantes no tratamento clareador, né? Eles não é que eles clareiam os dentes, mas eles são coadjuvantes no tratamento clareador. Então precisa ser bem prescrito pelo dentista, assim como os cremes dentais. Tem mais um para a gente falar também, que são lesões não cariosas. O que são elas? As lesões não cariosas são perda de estrutura de dente, né? São cavitações no dente, mas que não são causadas pela bactéria, né, que causa a cárie, né? Geralmente, assim, pacientes que têm recessão gengival, que têm algum desgaste nas estruturas dentárias, principalmente no colo do dente, que é essa região mais próxima da gengiva. E aí é multifatorial. A lesão cervical não cariosa é uma perda de estrutura que hoje, principalmente nesse período pandêmico que nós estamos vivendo, é bem frequente nos pacientes. Pacientes com dentes desgastados, trincados, com sensibilidade, com perda de estrutura. Pacientes que sofrem de distúrbios de alimentação, tipo bulimia, anorexia, são pacientes que têm extensas perdas dentárias, que não são perda de estruturas dentárias, que não são causadas por cárie, por bactéria, né? Como é que é o tratamento nessas situações? O tratamento tem que ser identificado a causa, né? Qual é a causa daquela perda de estrutura dentária. Se é um trauma, se é uma escovação mais vigorosa, se é um refluxo gastroesofágico, que no caso da bulimia e da anorexia, a regurgitação do ácido do estômago em várias vezes, repetidas vezes durante o dia, ela desgasta a estrutura de dente, né? E aí a escovação mais vigorosa, com escovas mais duras, trinca esse esmalte do dente, risca esse esmalte do dente, e aí o esmalte vai se degradando, essas estruturas vão se degradando, e aí o dentista precisa intervir.
é um tratamento multifatorial, precisa realmente saber tratar a causa, né? Hoje em dia a gente vê muito pacientes jovens com os dentes envelhecidos. A gente chama o envelhecimento precoce dos dentes, que são pacientes que têm esse tipo de perda de estrutura, traumas, e aí precisa realmente intervir de acordo com o que está causando isso. A senhora falou de estômago, me lembrei da questão da alimentação e da forma de mastigação, né? Qual é a forma de mastigação adequada e a maneira, quantas vezes, qual é as dicas aí para a gente aprender? O ideal é que se mastigue, que se tenha todos os dentes na boca, né? A importância dos elementos dentários, da arcada dentária está completa, para que a higienização, para que a mastigação ocorra de forma correta. A saliva também tem um papel muito importante na mastigação, na deglutição. Então, o paciente precisa ter esses cuidados todos, mastigar da forma correta, devagar, não comer, não se alimentar com força, não mastigar com força, rapidamente, para poder ele fazer a trituração dos alimentos, né? Os dentes, uma das funções dos dentes é essa, a trituração dos alimentos, para poder ele deglutir da forma correta. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Marque o encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. A cada volta, a cada intervalo, eu faço questão de agradecer o carinho da sua audiência e lembrar das opções que você tem para assistir o nosso programa através das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TV LW e também pelo nosso site, acessando www.tvlw.tv.br. E tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo Saúde em Evidência para você, recebendo a ilustre presença da doutora Keila Querino, conosco, cirurgiã dentista. Bem, doutora, Covid-19, estamos vivendo uma pandemia, ainda sobre os resquícios do coronavírus. Como é que foi para a senhora e os colegas de trabalho desempenharem as suas funções durante esse período de pandemia, visto o contato direto que a gente tem e vê a questão do dentista com o paciente e essa questão do vírus e da propagação cada vez maior? Pois é, Tiago. Após o surgimento, né, do vírus, do coronavírus, da pandemia da Covid-19, tudo mudou no atendimento odontológico, né? O cirurgião dentista é o profissional que se expõe, tem mais contato com a cavidade oral do paciente, está ali em íntimo contato no seu atendimento diário. Então, o contexto todo do atendimento odontológico mudou. A gente pode focar 2 tipos de problemas que nós vimos com a pandemia do Covid-19. Um é o tipo de paciente que a gente tem recebido durante a pandemia e agora nesse período já quase pós-pandêmico, né? As características que os pacientes estão apresentando de problemas dentários, de problemas bucais pós-pandemia. Alto índice de pacientes com fratura nos dentes, com aumento de casos de bruxismo, por conta da tensão que vivemos esses meses todos de pandemia. Então, todos os dias a gente recebe, não só eu, como todos os dentistas no consultório, pacientes com dentes quebrados, com dentes trincados, pacientes com alto nível de estresse. Então, isso reflete nessa quebra, nessas fraturas de dente.
E o aumento também dos casos de bruxismo é bem visto assim entre nós, nesse período pós-pandêmico. E o atendimento odontológico mudou completamente, né? Todo aquele protocolo que a gente seguia hoje se modificou, né? Quanto ao uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, nós já trabalhávamos protegidos tanto de máscara como de touca, mas a gente atendia com um jaleco de tecido, né? E ali a gente hoje em dia mudou completamente. A gente precisa hoje em dia se paramentar, é quase que uma estrutura de guerra para poder realmente atender o paciente da forma correta, não colocar a nossa saúde, a saúde da nossa equipe, né, em risco, e também a saúde do paciente. A gente hoje trabalha com todo um arsenal de EPI, máscara PFF2 ou N95, que é uma máscara que veda no rosto da gente para que não entre nenhum risco de contágio, não tenha nenhum risco de contágio. E hoje a gente trabalha com tudo descartável, né? O avental que a gente usa é descartável. O jaleco hoje em dia não é mais aquele jaleco de tecido, né? Precisa a gente ter muito cuidado em relação ao uso do aerosol, porque nós trabalhamos com a caneta de alta rotação, que é o famoso motorzinho do dentista, em que ali gera um alto índice de aerosol. E aí esse aerosol, as bactérias que estão no ar, se o paciente estiver contaminado, realmente vai contaminar toda a equipe. Então, está tendo alguma recomendação, doutora? A gente está vendo, por exemplo, que agências de viagem estão pedindo cartão de vacina para as pessoas que estão marcando aí possíveis excursões e turismo. Na sua área, a questão do dentista, está tendo alguma recomendação para o paciente, por exemplo, para se consultar a questão do exame, para a apresentação desse exame, ou então da carteira de vacina, se já está imunizado ou não? Está tendo algum tipo de orientação nesse sentido? Tem, como eu te falei, o protocolo mudou completamente. Não só nos cuidados que a gente deve ter enquanto está atendendo, mas também na forma de abordagem de marcação das consultas, né? Se antes a gente atendia uma média de 8, 10 pacientes por turno, por manhã ou por tarde, hoje em dia o atendimento não pode ser mais assim, né? A gente pede ao paciente que respeite o horário marcado, nós trabalhamos com hora marcada, para que o paciente tenha um atendimento exclusivo e a gente possa fazer todo o aparato dos cuidados. A gente pede ao paciente que o paciente com sintoma gripal não vá à consulta, desmarque a consulta, caso ele, no dia da consulta, ele esteja com algum sintoma de gripe, certo? E a gente precisa ter todo o cuidado no controle dessa infecção, enquanto o paciente está sendo atendido. Depois do atendimento, depois que o paciente é atendido, deve ser feita uma higienização, uma desinfecção de todo o ambiente ali de consultório. A gente já não pode mais deixar o consultório com enfeites, com porta-retrato, com nada exposto em cima da bancada, nem os próprios instrumentos de trabalho a gente não deixa mais exposto. É tudo agora embalado, pré-embalado, a gente tirou todos os enfeites, tudo por causa do contágio. Porque ali, se o paciente tiver com alguma contaminação, aquele aerosol vai levar para as paredes, vai levar para os móveis, para os puxadores de gaveta, para o telefone. Então, existe todo um protocolo que a gente está seguindo desde o reinício dos atendimentos odontológicos, das consultas eletivas. Porque o ano passado, nós ficamos, eu acho que 4 a 5 meses sem poder realizar nenhum tipo de atendimento odontológico. Por causa do contágio era muito alto, como ainda era tudo muito novo, tudo muito desconhecido em relação à Covid-19. Os dentistas ficaram um período autorizados a atender só as urgências, né? Porque as dores continuam, os problemas bucais continuaram, mas o atendimento eletivo, que é aquele atendimento marcado, a gente não estava podendo fazer, por recomendação do Conselho Regional de Odontologia e das autoridades sanitárias, aqui do município também. Então, na volta dos atendimentos eletivos, nós tivemos que voltar com todo o protocolo de cuidados para não haver a propagação do coronavírus. Todo um processo também com relação à higienização, troca de equipamento, aparato, tudo, né? Nós trocamos o equipamento, o correto é que se troque a cada paciente, né? Tanto o avental descartável como o gorro, a máscara PFF2N95 a gente pode usar, né? Repetir entre um paciente e outro. Mas tudo é tratado, tudo é descartável. E aí também, após cada atendimento, é feita uma desinfecção, como eu falei, de toda a estrutura da sala, dos equipamentos, dos móveis, até da maçaneta da porta, né? Existem soluções hoje para isso, soluções bactericidas para isso, para que a gente possa fazer do chão ao teto, a gente precisa higienizar a cada paciente. Por isso a gente marca hoje em dia paciente com um espaçamento de horário maior, né? Geralmente para dar tempo de higienizar a cada atendimento. A senhora falou das lesões de pacientes pós-Covid.
Essas pessoas que passaram muito tempo entubadas, a senhora viu algum desses pacientes depois no consultório alegando algum problema na arcada dentária e com alguma lesão? Há relatos na literatura de que pacientes que foram entubados e que tinham uma higienização bucal deficiente, tinha algum tipo de problema na boca, cárie, e aí aumentou o nível de infecção quando eles foram entubados, porque as bactérias foram levadas através do tubo para o trato respiratório. E pós-Covid, fora os traumas que a gente tem visto de pacientes com dentes quebrados, fraturados, está acontecendo muito paciente com problemas cardiovasculares, né? Pacientes que infartaram, que tiveram algum tipo de problema cardíaco pós-Covid. E aí a gente precisa ter um olhar diferenciado para esses pacientes. A forma de tratar é bem diferente, é bem individualizado. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Voltamos com Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Sua audiência todo sábado a partir das 9 da manhã, aqui no canal 22.1. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Juntos fazendo o Saúde em Evidência para você. Mais uma participação de sempre do Dr. Pedro Gabriel, psicanalista, que traz sempre a sua contribuição para o nosso programa. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao Saúde em Evidência. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, no dia de hoje, saúdo a doutora Keila Quirino, que generosamente nos presenteia com a sua presença hoje no programa para tratar sobre esse tema tão importante, saúde relacionada à boca. Tiago, meu querido Guimarães Rosa, no coração do Grande Sertão, ele nos diz: todo caminho humano, ele é também resvaloso, incerta é a vida da gente. Isso porque um longuíssimo, um profundo processo de construção nos espera já na entrada da vida, quando brotamos nesse mundo na condição de uma coisa que chora, de uma coisa que grita, de uma coisa faminta, né? De uma criança que inicia o seu percurso nessa estranha e desafiadora terra. Lhe espera um caminho de construção ainda a ser percorrido. Toda criança ela vem a esse mundo com uma vocação animal, ela vem com todo o aparelho preparatório para metabolizar a vida, mas ela ainda não é um sujeito humano, ela precisa de um conjunto de investimentos que vai transformar esses quilos de carne, né, isso que o Aristóteles chamava de bípede in plume, ou se retirar da palavra em um cadáver adiado que procria, no verso do Fernando Pessoa, em um ser humano, em algo apto para o verso, para a poesia, para a beleza, para a dor e para a alegria de existir. E nesse caminho, que nos tira da mera animalidade chorante, faminta, defecante, urinante, e nos coloca na condição de seres que com suas palavras recrutam os remédios para as suas feridas. Nesse caminho, a boca tem um papel primordial, tem um papel fundamental. Uma das maiores descobertas de Sigmund Freud é que a vida genital infantil ela é fundamentalmente autoerótica. Isso significa, trocando em miúdos, que para a criança a boca ela é o centro da vida, ela é o centro do mundo. Ela experiencia absolutamente tudo à sua volta com a boca. Quando a gente vê uma criança tentando colocar coisas na boca, mais do que fome, ela pratica ali uma maneira de desenhar o mundo à sua volta. Inexistindo a possibilidade da palavra, ela incorpora o mundo materialmente, antes de produzir essa metáfora que separa ideia e coisa, palavra e mundo, ela incorpora física e materialmente esse mundo, naquilo que lhe é possível. Aquilo que Freud chamou de fase oral, que é tão popular na internet, nos cursos introdutórios à psicanálise, enfim, isso é um dado de cultura que está na boca das gentes.
o que se fala de fase oral é, na verdade, uma organização canibal, onde a vida sexual ela não se separa da atividade de desenvolvimento, onde a boca funciona, Tiago, quase como órgão erótico, quase como órgão genital. A criança tem prazer, ela sente um prazer quase sexual ao experimentar o mundo com a boca. De modo que a nossa pulsão, né, enquanto força motriz, ela vai continuar a vida afora se apoiando nas funções palativas, digestivas, e muitos dos nossos problemas vindouros de saúde, eles são a metáfora material e corporal da maneira como a gente passou por esse processo de estruturação. Quantos de nós, né, não queremos ter o mundo, né, dentro de nós mesmos, e aí daí resultam os quadros de possível obesidade? Quantos de nós não se colocam, né, diante da vida num conflito profundo, né, numa espécie de ordem de desencaixe com aquilo que está à nossa volta, né, produzindo aí problemas de ATM, possíveis problemas de ATM, não quero dizer que a causa exclusiva é essa, né, mas há uma explicação possível, né, da materialização desse desconforto na forma de estrutura física, de estrutura oral, não é? E é pela boca que a gente se salva, é pela boca que a gente se perde, é pela boca que a gente se salva, é pela boca onde a gente incorpora excessos, é pela boca onde a gente projeta muitas vezes as armas que irão nos destruir na forma de palavras malditas, e é pela boca que a gente se salva, né, por meio dos cuidados de saúde e por meio do encontro, por meio das palavras, com aquilo que se nos destina, né, na construção de uma vida melhor. É com as palavras ditas a um analista em um consultório onde a gente pode rever toda a nossa saúde de maneira global, toda a maneira como a gente se encontra e se desencontra com o outro, com a vida, com o corpo. E é pela palavra que eu saúdo a vocês com essa quadra e com esse verso. O homem é um grão de poeira na imensidão da terra, e não erra quem diz que a terra inteira também é um grão de poeira no universo, e que meu verso é nada comparado a tais grandezas, mas digo com certeza, meu verso comparado à vida tem alto valor, porque ele há de ficar quando a minha vida se for. Então me responda, por favor, qual o valor mais alto, o universo, o homem, a vida ou o verso? É verdade que o homem é um grão de poeira na imensidão da terra, mas é um grão que guarda em si a vida, o amor e o verso, e então se dá o reverso, e nós ganhamos a grandeza e a certeza do que a poesia indica. Se as eras do universo passam, o homem que ama, este fica. Te passo a palavra, Tiago, com meu abraço, a doutora Keila Quirino, artesã da entrada de nossa alma, artesã de nossa boca. Um abraço a todos os amigos. Bem, doutora Keila, eu queria que a senhora comentasse a respeito dessa fala do doutor Pedro, mais uma vez uma contribuição gigantesca para o nosso programa, falando também com relação à saúde bucal. Nossa, muito bonito a fala do Dr. Pedro, muito importante e bem pertinente o que ele falou, né? A boca como instrumento de comunicação, como instrumento de saúde. E aí eu queria parabenizar o Dr. Pedro, foi bem bonito o que ele falou, gostei muito, e ele fez ali considerações bem importantes. Com relação ainda a esses cuidados, eu queria que você falasse a respeito do serviço que você coordena, que é de fundamental importância. Você é coordenadora de saúde bucal aqui no município de Arco Verde. O programa passa para o estado todo, vários municípios pernambucanos que também têm os seus serviços dentários, os seus serviços na rede. Eu queria que você explicasse um pouco a respeito de como funciona aqui em Arco Verde. Bem, Tiago, eu estou à frente da coordenação de saúde bucal há 8 anos e meio, né, desde 2013, que eu assumi a coordenação de saúde bucal e também a gerência do Centro de Especialidades Odontológicas aqui do nosso município. A rede de saúde de Arco Verde é bem ampla, é bem vasta. Nós contamos com 25 unidades de saúde, né, da atenção primária. Nessas 25 unidades de saúde, nós temos em todas equipes de saúde bucal, composta pelo cirurgião dentista e pela auxiliar de saúde bucal, que são oferecidos os serviços básicos, né, de atendimento da atenção primária, serviços como restaurações, extrações, limpezas. Também a parte preventiva é o carro-chefe das unidades básicas de saúde, palestras, tratamento, atendimento à gestante, atividades nas escolas. Então, isso tudo todos esses serviços são desempenhados pelo cirurgião dentista da atenção básica, da estratégia de saúde da família. E aí nós temos também o centro de especialidades, como eu falei, em Arco Verde, que nós temos 7 especialidades, nós atendemos 7 especialidades lá no centro de especialidades, temos 7 dentistas, 7 consultórios atendendo ao mesmo tempo,
7 auxiliares também de saúde bucal, e nós oferecemos os serviços de prótese dentária, prótese total e prótese removível, o atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais. Nós fazemos tratamento de canal, temos 2 endodontistas, que são os cirurgiões dentistas especialistas em tratamento de canal. Também nós oferecemos a especialidade de periodontia, que é o tratamento das doenças da gengiva, que a gente conversou, e também a cirurgia oral menor, que são pequenas cirurgias que são realizadas na cavidade dentária, na cavidade oral, lá no Centro de Especialidades. É o carro-chefe do nosso município, do nosso CEL, é a entrega das próteses. Nós fazemos mensalmente a entrega de 100 próteses para os pacientes de Arco Verde. Lembrando que o Centro de Especialidades de Arco Verde ele é municipal, ele não é regional, então ele só atende os pacientes munícipes de Arco Verde, né, moradores do município de Arco Verde. E aí nós atendemos uma média de 1.000 pacientes por mês, né? Fazemos cerca de mais de 3.000 procedimentos no mês nesses pacientes. A importância dessa rede, Keila, porque a gente vê a necessidade, você mesmo destacou, que muitas pessoas não têm os cuidados devidos e também por conta disso acabam acontecendo esses problemas que a gente citou. A importância dessa rede montada e como é que funciona para o paciente. Ele chega no posto, ele é atendido no posto e como é que ele é encaminhado para os outros centros? A porta de entrada para o paciente é a unidade básica de saúde. Então, para ele ser atendido, ele precisa ir lá, marcar a sua ficha, ou também temos uma cota de atendimento por demanda espontânea. O paciente com urgência, ele deve, com dor de dente com urgência, ele deve procurar a unidade básica de saúde. Os dentistas que estão lá, eles são capacitados para atender os tipos de urgência. E, como eu falei, são feitos procedimentos básicos. No caso de alguma necessidade de encaminhamento de atendimento especializado, o próprio dentista da unidade encaminha o paciente para o centro de especialidades e a marcação é feita lá. É importante frisar que o CEL, que é o Centro de Especialidades, ele não é um atendimento de urgência, não é um serviço de urgência. São consultas eletivas que são marcadas, o paciente precisa respeitar esse fluxo de atendimento, que é via unidade de saúde da família, ele precisa ir no dentista para poder ser encaminhado para o CEL, caso haja necessidade. E aí o paciente vai, marca a sua consulta no CEL, e no dia marcado ele vai ser atendido pelos especialistas do CEL. O município também tem uma unidade móvel, não é isso? Temos uma unidade móvel odontológica, atendendo principalmente as zonas rurais, os sítios, a zona rural, as comunidades que não são cobertas pela estratégia de saúde da família, que não tem posto fixo de saúde. A unidade móvel odontológica vai uma vez por mês para cada unidade de saúde dessa, ou até 2, dependendo. Nós não temos, Arco Verde não tem uma rede, uma zona rural muito ampla, com muitas localidades, então às vezes consegue até mais de uma vez por mês. E o fluxo é marcado via agente comunitário de saúde. A marcação para os agentes comunitários de saúde da zona rural é que fazem essa marcação para os atendimentos odontológicos na unidade móvel. Essa rede, ela atende todas as faixas etárias, não é isso? Todas as faixas etárias. A estratégia de saúde da família atende desde o bebê até o idoso, né? E a unidade móvel também e o CEL também. Todas as faixas etárias. Com relação ainda a essa rede e esses serviços, eu queria que você destacasse a importância desse sistema, por Arco Verde ser um centro regional também, né? Cidades daqui da região não têm essa característica e Arco Verde tem essa linha toda montada para atender essa população. Pois é, como eu falei, a rede de saúde de Arco Verde ela é imensa e bem estruturada. Nós funcionamos bem, temos 100% já de cobertura do território pelas unidades básicas de saúde da família, mas ainda podemos abrir novas equipes, né? Isso aí é um desenho que é feito pelo planejamento da gestão municipal, mas ainda cabe algumas unidades de saúde em Arco Verde. E o CEL nós temos um que, por enquanto, ainda é suficiente para o atendimento da nossa população. O ideal, Arco Verde também caberia outro CEL, outro centro de especialidades, mas com nós estamos funcionando bem. Embora, depois da pandemia da Covid-19, no retorno dos atendimentos eletivos, nós precisamos, como eu expliquei agora há pouco, diminuir essa quantidade dos atendimentos, né? O acesso diminuiu bastante, e isso tem causado alguma demanda reprimida em algumas unidades, e no CEL também, mas, infelizmente, é por conta desse contexto da Covid-19. E aí, a tendência com a vacinação, com o avanço da vacinação, é a gente retomar o atendimento como era antigamente. Você, como coordenadora, como é que foi remodelar toda essa estrutura para se adequar à questão da pandemia e atender nesses protocolos? Foi bem difícil para todo mundo, para toda a gestão e também para o profissional que está lá na ponta, né? No começo era tudo muito novo, a gente precisou aprender a conviver com todo esse contexto da Covid-19,
Com o novo uso dos novos EPIs na nossa proteção, a gente capacitou todos os profissionais da rede, né, das equipes de saúde bucal e também do CEL, para esse nova forma de atender depois da pandemia da Covid-19. Os cuidados foram redobrados, as orientações foram redobradas. Nós fornecemos para todos os profissionais o kit completo de EPI para atendimento a todos os pacientes. Semanalmente eles recebem na sua unidade básica, também no CEL, na unidade móvel, o kit que ele vai precisar usar para os pacientes daquela semana, para que ele se proteja a sua equipe e proteja também o paciente. Um trabalho árduo e um planejamento que precisa ser bem feito. Né? Pois é bem árduo, mas é gratificante. A gente vê o sorriso, assim, o usuário sendo bem atendido, sendo bem recebido. Lá no CEL nós temos relatos, experiências de pacientes felicíssimos que não podiam sorrir porque não tinha dente, e esse paciente sai com a prótese de lá sorrindo, podendo mastigar, ter qualidade de vida, é bem gratificante. Era uma das questões que eu ia levantar para você agora, justamente essa satisfação de trazer o sorriso, literalmente, de volta às pessoas. É muito bom, né? É bem gratificante. A gente trabalha também como psicólogo nas unidades, né? Porque a gente vê, principalmente agora nesse período pandêmico, as pessoas muito estressadas, com a saúde bucal bem abalada. E às vezes ela procura o dentista para falar, para conversar, para se abrir. Às vezes elas não têm nada, nenhum problema, mas eles querem alguém que escute. Né? Então é nosso dever estar ali, cuidar. Nós fizemos um juramento quando a gente se forma na faculdade de tratar e de cuidar do ser humano. Então isso envolve tudo. E ver a satisfação de uma pessoa que chega no seu consultório, chega numa unidade de saúde com dor, e você trata, e você devolve a dignidade, tira a dor daquele paciente, ou coloca uma prótese no paciente, instala uma prótese no paciente e ele sai sorrindo, isso é bem gratificante. Com relação ainda a esses cuidados, nunca é demais lembrar, né, doutora? A gente falou de vários problemas durante todo o programa, nos blocos que nós falamos. Higiene, questão do cuidado, é fundamental para se evitar esses problemas que a gente citou, né? É fundamental, Tiago, para os cuidados, prevenção de todos os problemas da boca, né? A higienização é o carro-chefe. Então precisa haver esse cuidado, essa conscientização de toda a população da importância dos cuidados com a higiene oral, o uso da escova adequada, do creme dental adequado, do fio dental, né? Precisa, e também, primordialmente, a visita ao cirurgião dentista, seja ele no âmbito público ou privado, pelo menos uma vez por ano. A gente recomenda 2 vezes por ano, mas a gente sabe da dificuldade e do acesso, da dificuldade financeira também. O paciente, pelo menos uma vez por ano, procurar o dentista. A prevenção é muito importante. Doutora Keila, foi excepcional. Muito obrigado pela sua participação. Quero deixar o espaço para a senhora deixar as suas considerações finais. Eu que agradeço, Tiago, mais uma vez. É muito importante estar aqui falando para as pessoas a importância dos cuidados com a higiene bucal, com a saúde bucal. Nunca é demais a gente falar de prevenção, nunca é demais a gente falar de saúde. Né? Então, é muito pertinente, é muito importante esse espaço que vocês dão aos profissionais de saúde de todas as áreas, para a gente poder focar na saúde das pessoas e no cuidado que a gente deve ter com o próximo, com o ser humano. Eu que agradeço, muito obrigada, estou à disposição. Obrigado, doutora. E antes de me despedir, quero pedir para que a doutora aqui passe o microfone, que vai ser higienizado, para que a gente converse um pouco com o Tiago Rezende. Afinal, eu vou entrar de férias e o Tiago vai continuar com vocês aqui apresentando o Saúde em Evidência. Eu lembro sempre que o programa é exibido todo sábado a partir das 9 da manhã e também nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Também tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação para você continuar acompanhando o consultório em sua casa aqui na tela do canal 22.1 e sintonizando o Saúde em Evidência. E aí, Tiago, tudo bom, meu querido? Tudo bom, Tiago. Prazer estar de volta aqui, com essa responsabilidade de substituir, enquanto você tem aí seu merecido descanso nos próximos dias. Coisa boa. Quero que você faça o convite para o nosso telespectador que está acompanhando, para que também continue conosco, sintonizado no Saúde e Evidência. Verdade. Então a gente convida você a continuar assistindo o programa Saúde em Evidência. Na próxima semana, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, tendo em vista que no dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema e uma campanha nacional que já acontece há 6 anos aqui no Brasil, Tiago.
Pois é, vocês estão em excelente companhia. Então continuem conosco, sintonizado no canal 22.1, na TV Nova e acompanhando as dicas e orientações do Saúde em Evidência. Para você, um excelente restante de semana. Quero agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite e na direção geral, Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima e acompanhe o Saúde em Evidência com o Tiago Rezende. Até lá!